Quando a família Monteiro descobriu que um barão viúvo procurava a esposa, riram tanto que decidiram enviar justamente a filha que consideravam sem graça, achando que seria a piada mais cruel que poderiam fazer com um homem de título. Mandaram Catarina com um vestido velho e a certeza de que ela voltaria humilhada em poucos dias. O que eles não imaginavam era que estavam entregando nas mãos daquele homem exatamente o tipo de amor raro e verdadeiro que ele havia perdido junto com a primeira esposa e que procurava desesperadamente reencontrar antes que seu coração se fechasse para sempre. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A carta chegou numa tarde abafada de março de 1878, trazida pelo mensageiro que vinha da região cafeeira do Vale do Paraíba. O envelope tinha um lacre de cera vermelha, com o brasão da família Vasconcelos, e o papel era daquele tipo fino e caro que só gente de muitas posses conseguia comprar. Joaquim Monteiro segurou a correspondência entre os dedos como se estivesse pesando ouro, e seu coração disparou antes mesmo de abrir o lacre. A família Monteiro vivia numa situação delicada, que tentavam esconder a todo custo da sociedade fluminense. Por fora, mantinham as aparências de uma família tradicional e respeitável, com um sobrado na rua principal de Vassouras e nome que ainda ecoava nos salões. Por dentro, as dívidas se acumulavam como nuvens pesadas antes de tempestade. O cafezal, que um dia fora próspero, agora produzia apenas o suficiente para pagar os trabalhadores e manter a casa funcionando. Joaquim sabia que precisava casar bem pelo menos uma das 3 filhas, ou a ruína seria completa e pública. Sentado na poltrona da sala de visitas, ele abriu cuidadosamente a carta e começou a ler em voz alta para a esposa, Dona Eugênia, que bordava perto da janela. As palavras eram formais e diretas, escritas com a caligrafia firme de quem estava acostumado a comandar propriedades e homens. O barão Antônio de Vasconcelos apresentava-se como viúvo de 42 anos, pai de uma menina de 9 anos de idade e proprietário de uma das maiores fazendas de café da região de Bananal. O barão explicava na carta que sua esposa havia falecido há 3 anos de febre amarela, deixando-o sozinho com a filha pequena e uma fazenda imensa para administrar. Ele não procurava romance juvenil nem paixões arrebatadoras. Escrevia com franqueza. Procurava uma mulher jovem de boa família que pudesse trazer vida novamente para aquela casa silenciosa, cuidar da menina com carinho maternal e ser sua companheira nos anos que ainda tinha pela frente. Em troca, oferecia segurança financeira, respeito e o título de baronesa que vinha com o casamento. Joaquim terminou de ler e ficou em silêncio por alguns segundos, processando a oportunidade que acabara de cair em suas mãos. Dona Eugênia largou o bordado e olhou para o marido com os olhos brilhando de uma mistura de esperança e cálculo. Eles não precisavam nem conversar para entender o que aquilo significava. Um casamento com o barão Antônio de Vasconcelos resolveria todos os problemas financeiros da família de uma vez só. A filha escolhida se tornaria baronesa e eles, por extensão, teriam acesso àquela fortuna cafeeira que ainda prosperava enquanto a deles definhava. Dona Eugênia chamou as 3 filhas para a sala de visitas. Elas desceram a escada com a curiosidade natural de quem percebe movimento incomum na casa. Primeiro veio Amélia, a mais velha, com seus 24 anos, e a beleza altiva que herdara da mãe. Seus cabelos negros caíam em cachos perfeitos sobre os ombros, e ela tinha o tipo de postura ereta que demonstrava anos de educação rigorosa sobre como uma dama deveria se comportar em sociedade. Amélia sempre soube que era bonita, e usava isso como outras pessoas usam dinheiro, com estratégia e propósito. Logo atrás vinha Cecília, de 21 anos, igualmente bela, mas com uma delicadeza mais suave no rosto. Onde Amélia tinha traços dramáticos, Cecília possuía uma harmonia gentil que atraía olhares de admiração silenciosa. Ela tocava piano como poucos na região e tinha uma voz doce que encantava em saraus e festas religiosas. Os rapazes da sociedade viviam encontrando desculpas para passar em frente ao sobrado dos Monteiro, na esperança de ver Cecília na janela. Por último, desceu Catarina, a caçula de 19 anos. Ela era diferente das irmãs de um jeito que a família nunca soube classificar adequadamente.
Não era feia no sentido literal da palavra, mas tinha uma aparência que as pessoas chamavam de comum, sem graça, apagada. Seus cabelos castanhos eram lisos demais. Seu rosto tinha traços regulares, mas sem nada que chamasse atenção. E seu corpo era magro de um jeito que Dona Eugênia considerava pouco feminino. Mas o que realmente incomodava a família sobre Catarina não era sua aparência física, era seu jeito. Ela era quieta demais, séria demais, pensativa demais. Enquanto as irmãs brilhavam em festas e sabiam exatamente como sorrir, como inclinar a cabeça, como usar o leque para flertar discretamente, Catarina ficava nos cantos observando tudo com aqueles olhos castanhos que pareciam enxergar mais do que deviam. Ela preferia ler a conversar, preferia caminhar no jardim a dançar nos salões e tinha o hábito irritante de fazer perguntas que ninguém queria responder. Dona Eugênia sempre dizia que Catarina havia nascido com uma tristeza no olhar que afastava pretendentes. A verdade era mais simples e mais dura. Catarina não se encaixava no molde do que a sociedade esperava de uma moça casadoira. Ela não fingia interesse por conversas vazias, não sabia bajular homens importantes com elogios calculados e não tinha aquela vivacidade artificial que as outras moças cultivavam como se fosse uma planta de estufa. Era apenas ela mesma, quieta, observadora e profundamente invisível aos olhos de todos. As três moças se sentaram no sofá em ordem de idade, como sempre faziam quando chamadas pelos pais. Amélia ajeitou as saias com gestos graciosos. Cecília cruzou as mãos no colo com delicadeza. Catarina simplesmente se sentou e esperou, sabendo que provavelmente aquela conversa não teria nada a ver com ela. Joaquim limpou a garganta e releu partes importantes da carta em voz alta, observando as reações das filhas enquanto falava sobre o barão viúvo e sua proposta de casamento. Amélia foi a primeira a reagir, e sua reação foi exatamente o que Joaquim temia. Ela franziu o nariz com desagrado e disse com aquela voz firme que usava quando não gostava de algo. Bananal ficava longe demais, no meio do nada, cercado apenas por fazendas de café e gente do interior. Ela tinha planos de se casar com alguém da corte, alguém que frequentasse os mesmos círculos sociais que a família imperial, alguém que pudesse levá-la para bailes no palácio e apresentá-la à sociedade que realmente importava. Enterrar-se numa fazenda de café, por mais rica que fosse, não fazia parte dos seus sonhos de grandeza. Cecília concordou com a irmã mais velha, embora com palavras mais suaves e diplomaticamente escolhidas. Ela falou sobre como seria difícil deixar a vida cultural de Vassouras, os saraus de música, as festas religiosas onde ela cantava, os amigos que tinha feito ao longo dos anos. Mencionou também que tinha um pretendente em vista, filho de um comerciante próspero da região, que estava apenas esperando o momento certo para pedir sua mão formalmente. Ir para uma fazenda isolada significaria abandonar todas essas conexões que ela havia cultivado tão cuidadosamente. Dona Eugênia sentiu a frustração subir como bile na garganta. As duas filhas mais bonitas, as que realmente tinham chance de impressionar um barão, estavam recusando a oportunidade sem nem considerar direito. Ela tentou argumentar sobre as vantagens do título, sobre a riqueza que ainda sustentava aquelas terras de café, sobre como ser baronesa abriria portas que elas nem imaginavam. Mas Amélia e Cecília se mantiveram firmes em suas recusas, cada uma com seus próprios sonhos que não incluíam o interior do Vale do Paraíba. Foi Amélia quem teve a ideia, e seus olhos brilharam com aquela malícia que às vezes aparecia quando ela estava entediada ou irritada. Ela olhou para Catarina, que permanecia em silêncio no canto do sofá como sempre fazia, e um sorriso começou a se formar nos seus lábios. Por que não mandavam Catarina? A caçula era solteira, não tinha pretendentes brigando por sua atenção, e certamente não faria falta nos salões de Vassouras, onde ela já passava despercebida de qualquer forma. Seria perfeito, disse Amélia com uma risada que tinha pontas afiadas. Cecília pegou a ideia da irmã e começou a embelezá-la com sua imaginação. Elas poderiam dizer que estavam enviando sua irmã mais jovem, tecnicamente verdade, sem mencionar que ela era a menos atraente das três. O barão ficaria surpreso quando visse quem tinha recebido, provavelmente a mandaria de volta em poucos dias,
E aí teriam uma história engraçada para contar nos saraus. Imaginem a cara dele, disse Cecília entre risos, quando esperava receber uma das belas irmãs Monteiro. E recebesse a sem graça da Catarina. Joaquim e Dona Eugênia trocaram um olhar que continha anos de frustrações não ditas sobre sua filha caçula. A ideia era cruel, sem dúvida, mas também resolvia vários problemas de uma vez. Eles poderiam responder à carta do barão afirmativamente, mantendo a aparência de família respeitável que considerava seriamente propostas de casamento. Se o barão aceitasse Catarina, problema resolvido, a filha que ninguém conseguia casar finalmente sairia de casa, e eles ainda ganhariam conexão com uma família rica. Se ele a rejeitasse, o que parecia mais provável, pelo menos teriam cumprido as formalidades sociais e poderiam alegar que tentaram. Durante toda essa conversa, Catarina permaneceu sentada em silêncio, observando sua família decidir seu destino como se ela fosse uma peça de mobília que precisavam reposicionar. Não era a primeira vez que isso acontecia. Toda a sua vida havia sido marcada por esse tipo de discussão, onde todos falavam sobre ela como se ela não estivesse presente na sala. Ela havia aprendido desde criança que suas opiniões não importavam, que seus sentimentos eram inconvenientes e que o melhor que tinha a fazer era aceitar quietamente o que quer que decidissem por ela. Mas enquanto escutava as irmãs rirem da situação, transformando seu futuro casamento numa piada elaborada, algo diferente aconteceu dentro do peito de Catarina. Não era raiva exatamente, porque ela já tinha se acostumado com a crueldade casual da família. Era mais uma sensação de clareza fria, como quando uma névoa se dissipa e você consegue finalmente enxergar a estrada à frente. Ela percebeu que aquela conversa estava lhe oferecendo algo que nunca tivera antes, uma saída. Ir para a fazenda do barão, mesmo que fosse como parte de uma piada cruel, significava deixar aquela casa, onde sempre fora invisível. Significava escapar da sombra das irmãs bonitas, dos olhares de decepção da mãe, do desinteresse do pai. Mesmo que o barão a rejeitasse depois de alguns dias, como todos estavam prevendo, pelo menos ela teria vivido algo diferente, conhecido um lugar novo, respirado ar que não carregasse o peso constante de ser considerada inadequada. Então, pela primeira vez naquela conversa inteira, Catarina falou. Sua voz saiu mais firme do que ela esperava, surpreendendo até ela mesma. Ela disse que aceitava ir. As palavras caíram na sala como uma pedra num lago quieto, criando ondas de surpresa em todos os rostos. Amélia parou de rir e olhou para a irmã caçula com uma expressão entre choque e diversão. Cecília arregalou os olhos, claramente não esperando que Catarina tivesse coragem de concordar tão rapidamente. Joaquim e Dona Eugênia se entreolharam, processando que sua filha estava facilitando tudo mais do que eles imaginaram. Dona Eugênia recuperou a compostura primeiro e começou imediatamente a estabelecer os termos. Catarina partiria na próxima semana. Isso daria tempo suficiente para preparar uma mala pequena e escrever a resposta apropriada ao barão. Não precisavam gastar dinheiro com vestidos novos. O guarda-roupa atual de Catarina seria suficiente para a viagem. Afinal, diziam elas com aquele tom que fingia preocupação, mas escondia malícia, fazendas no interior não exigiam o mesmo nível de elegância que a vida em Vassouras. Um vestido simples de viagem e algumas mudas de roupa seriam adequados. Amélia sugeriu, com um sorriso que não chegava aos olhos, que Catarina levasse o vestido azul marinho velho que costumava usar para trabalhar no jardim. Era o tipo de vestido que já tinha visto dias melhores, com o tecido ligeiramente desbotado e alguns remendos discretos onde havia rasgado. Mas era resistente e prático, argumentou Amélia. Perfeito para uma vida de fazenda. O verdadeiro motivo por trás da sugestão era óbvio para todos, inclusive para Catarina. Elas queriam que ela chegasse na casa do barão com a aparência mais simples e pouco atraente possível. A semana que se seguiu foi estranha e silenciosa. Catarina passou os dias arrumando suas poucas posses numa mala de couro que já pertencera à avó. Não tinha muita coisa para levar. Alguns vestidos simples, roupas de baixo remendadas, mas limpas, um chale de lã que usava nas noites frias, um livro de poesias que ganhara do padrinho anos atrás
e uma caixinha pequena com algumas lembranças da infância, uma fita de cabelo, um desenho que fizera quando criança, uma pedra lisa que achara no riacho e guardara sem motivo específico. Enquanto dobrava cuidadosamente cada peça de roupa, Catarina pensava em como sua vida inteira cabia numa mala pequena. 19 anos de existência, reduzidos a alguns objetos que podiam ser carregados por uma pessoa só. Mas ao invés de sentir tristeza por isso, ela sentia algo parecido com alívio. Quanto menos coisas aprendiam aquele lugar, mais fácil seria partir e não olhar para trás. Ela não tinha joias preciosas, vestidos de baile caros, ou presentes significativos que a ligassem emocionalmente àquela casa. Tinha apenas o essencial, e isso bastava. Dona Eugênia supervisionou os preparativos com aquela eficiência fria que caracterizava tudo o que ela fazia. Mandou a costureira dar uma reforma rápida no vestido azul marinho, fechando o decote que estava muito aberto e ajeitando a barra que tinha descosturado em alguns pontos. Não era sobre fazer Catarina parecer bem. Era sobre garantir que ela não parecesse desleixada, a ponto de ofender o barão imediatamente. Havia uma linha fina entre enviar a filha menos atraente e enviar alguém que parecesse completamente inadequado para qualquer casamento. Joaquim escreveu a carta de resposta ao barão com o cuidado de quem escreve um documento importante. Ele usou papel bom, não o melhor que tinham, porque isso seria gastar dinheiro desnecessariamente, mas um papel decente que demonstrava respeito. Sua caligrafia era limpa e educada, fruto de anos de educação formal que recebera quando jovem. Ele agradeceu ao barão pela honrosa proposta e informou que sua filha Catarina Monteiro, jovem de 19 anos e boa família, aceitava conhecê-lo pessoalmente, com vistas ao matrimônio. A carta não mencionava que Catarina era a terceira e menos desejável das filhas. Não falava sobre como as duas irmãs mais velhas haviam recusado a proposta sem nem considerar seriamente. Não explicava que a família inteira via aquilo como uma piada elaborada, que provavelmente terminaria com Catarina sendo devolvida em questão de dias. Joaquim escreveu apenas o necessário, mantendo o tom formal e respeitoso que a situação exigia, mesmo que por dentro estivesse contando com o fracasso dessa união. Ele terminou a carta dizendo que Catarina partiria na segunda-feira seguinte, dando tempo suficiente para que o barão pudesse preparar a recepção adequada. Mencionou que ela viajaria acompanhada de uma criada da família, porque enviar uma moça solteira sozinha seria inadequado pelos padrões sociais da época, mesmo que a família Monteiro não se importasse realmente com o bem-estar de Catarina. Era mais uma questão de manter as aparências do que proteção genuína. Na noite anterior à viagem, Catarina não conseguiu dormir. Deitada em sua cama estreita, olhando para o teto através da escuridão, ela pensava em tudo que estava prestes a deixar para trás. Aquele quarto pequeno nos fundos da casa havia sido seu refúgio por toda a vida. Ali ela lia seus livros, enquanto as irmãs frequentavam festas. Ali ela escrevia pensamentos num diário velho que ninguém mais sabia que existia. Ali ela chorava silenciosamente nas noites em que a solidão pesava demais, quando escutava as risadas vindas da sala de jantar durante jantares familiares, dos quais ninguém sentia sua falta. Mas aquele quarto também representava tudo de ruim sobre sua vida até então. As paredes testemunharam anos de rejeição, de comentários cruéis ouvidos através da porta, de momentos em que ela se sentia completamente invisível mesmo dentro da própria casa. Partir dali significava deixar para trás não apenas um espaço físico, mas toda uma história de dor acumulada. E mesmo que o futuro fosse incerto, mesmo que o barão a rejeitasse assim que a visse, pelo menos seria uma mudança. Pelo menos seria algo diferente. Catarina se levantou antes do amanhecer e tomou banho com a água fria que a criada havia deixado na bacia. Vestiu o tal vestido azul marinho que a família escolhera para ela. Olhou-se no espelho pequeno e embaçado do quarto e viu exatamente o que sempre via. Uma moça comum de aparência esquecível que nunca chamaria a atenção em lugar nenhum. Mas dessa vez, ao invés de sentir o peso familiar da inadequação, ela simplesmente aceitou seu reflexo como era. Aquela era ela, e teria que ser suficiente. A família toda se reuniu na sala de entrada para a despedida.
Era mais uma formalidade social do que um momento de emoção genuína. Amélia beijou o rosto de Catarina com aquele sorriso que escondia satisfação mal disfarçada. Cecília abraçou a irmã caçula rapidamente, murmurando palavras de boa sorte que soavam vazias. Dona Eugênia ajeitou o xale de Catarina, com gestos mecânicos, verificando se ela estava apresentável o suficiente para não envergonhar a família ao chegar na fazenda. Joaquim apenas acenou da porta, já pensando em outros assuntos mais importantes que ocupavam sua mente. Ninguém chorou, ninguém disse que sentiria falta dela, ninguém fez promessas de visitas futuras ou pediu que ela escrevesse contando como estava. A despedida foi tão fria e protocolar quanto todas as interações que Catarina tinha com aquela família. A única pessoa que demonstrou alguma emoção real foi a cozinheira velha, Dona Rosa, que trabalhava na casa desde antes de Catarina nascer. Ela abraçou a moça com força, deixando lágrimas molharem o vestido azul marinho, e sussurrou no ouvido dela que finalmente teria a chance de ser feliz longe dali. A carruagem que o barão havia enviado era confortável e bem conservada, sinal de que ele realmente possuía os recursos que mencionara na carta. O cocheiro, um homem de meia idade com o rosto queimado de sol, ajudou Catarina a subir com cortesia respeitosa. A criada que a acompanharia, uma moça jovem chamada Josefina, já estava sentada dentro com uma expressão curiosa no rosto. Ela nunca havia viajado para tão longe e parecia mais animada com a aventura do que preocupada com qualquer outra coisa. A carruagem começou a se mover, e Catarina olhou pela janela pequena, vendo o sobrado da família ficar cada vez menor à distância. Ela esperava sentir tristeza, algum aperto no peito, talvez até arrependimento de última hora. Mas o que sentiu foi uma leveza estranha, como se um peso que carregava nos ombros há anos tivesse finalmente sido retirado. Cada movimento das rodas na estrada de terra a levava para mais longe daquela vida onde nunca pertencera, e isso era libertador de um jeito que ela não sabia explicar. A viagem até Bananal levaria 3 dias inteiros, com paradas em pequenas pousadas pelo caminho. O cocheiro explicou a rota, enquanto guiava os cavalos com mãos experientes. Seguiriam pela estrada principal até Piraí, onde passariam a primeira noite. De lá continuariam subindo a serra em direção ao Vale do Paraíba, atravessando pequenas vilas e fazendas isoladas. A última etapa seria a mais longa, passando por Barra Mansa e finalmente chegando às terras do Barão, que ficavam alguns quilômetros além da vila de Bananal. Catarina observava a paisagem mudar através da janela. Primeiro foram os morros cobertos de cafezais de vassouras, depois a vegetação mais densa da serra, e eventualmente o vale se abrindo com suas fazendas enormes e casagrandes brancas espalhadas pela paisagem. Era um mundo diferente do que ela conhecia, mais selvagem de certa forma, menos polido pela sociedade urbana. Havia algo honesto naquela rusticidade que agradava Catarina de um jeito que ela não esperava. Ali, as coisas eram o que eram, sem pretensões ou máscaras sociais. Durante as longas horas dentro da carruagem, Catarina teve tempo de pensar sobre o que realmente esperava encontrar na fazenda do barão. Ela não tinha ilusões românticas sobre a situação. Sabia que ele não a havia escolhido por amor, nem mesmo por tê-la visto e se encantado. Ele simplesmente precisava de uma esposa por razões práticas, e ela acontecia de ser a opção disponível no momento. Isso não a incomodava tanto quanto talvez devesse. Afinal, ela também não ia por amor. Ia por necessidade, por desejo de escapar, por falta de melhores alternativas. Mas havia algo na carta dele que ficara preso na mente de Catarina durante toda aquela semana de preparativos. A forma como ele escrevera sobre a falecida esposa, mencionando-a com respeito e saudade genuína. A preocupação que demonstrava com a filha, querendo garantir que a menina tivesse uma figura maternal em sua vida. A honestidade com que admitia suas próprias limitações, dizendo abertamente que procurava companhia e ajuda, não paixão juvenil. Havia uma maturidade naquelas palavras que contrastava fortemente com os rapazes vazios que ela conhecera em Vassouras. Catarina pensava também na menina de 9 anos que logo conheceria. Que tipo de criança seria? Estaria ressentida com a ideia de ter uma nova madrasta? Sentiria que essa estranha estava tentando tomar o lugar da mãe falecida?
ou estaria carente de afeto feminino depois de 3 anos sem uma presença maternal na casa. Catarina sentia uma responsabilidade estranha em relação a essa criança que nunca vira uma vontade de fazer tudo certo, de não decepcionar alguém que provavelmente já havia sofrido decepções demais na vida curta. A primeira noite foi passada numa pousada simples em Piraí, um estabelecimento que atendia principalmente viajantes que faziam o trajeto entre o Rio de Janeiro e o Vale do Paraíba. O quarto era pequeno, mas limpo, com 2 camas estreitas, onde Catarina e Josefina dormiram lado a lado. A criada roncava suavemente, exausta da longa jornada, mas Catarina permaneceu acordada por horas, olhando para o teto de madeira e ouvindo os sons noturnos da pequena vila. Cachorros latindo ao longe, o vento nas árvores, passos ocasionais de outros hóspedes nos quartos vizinhos. Pela manhã, continuaram viagem antes do sol nascer completamente. O cocheiro explicou que queriam aproveitar as horas mais frescas do dia para a subida da serra, que seria a parte mais cansativa da jornada. Os cavalos trabalhavam duro puxando a carruagem por estradas que subiam em curvas apertadas, cercadas de vegetação densa que às vezes bloqueava completamente a luz do sol. Catarina podia sentir a mudança de temperatura conforme subiam, o ar ficando mais fino e fresco, carregando cheiros de terra úmida e folhas em decomposição. Durante essa parte da viagem, elas cruzaram com tropeiros conduzindo mulas carregadas de café, com outras carruagens indo em direção oposta, e ocasionalmente com trabalhadores a pé que tiravam o chapéu respeitosamente ao ver uma carruagem de gente de posses. Catarina observava tudo com uma curiosidade silenciosa, gravando na memória cada detalhe daquele mundo novo que se abria diante dela. Era tudo tão diferente da vida protegida e limitada que conhecera em Vassouras, onde nunca saíra além dos limites da propriedade familiar. Quando finalmente chegaram ao topo da serra e começaram a descida para o Vale do Paraíba, Catarina teve sua primeira visão daquela região que seria sua nova casa. O vale se estendia como um mar verde, até onde a vista alcançava, pontilhado de fazendas enormes com suas casa-grandes brancas brilhando sob o sol. Eram propriedades maiores do que qualquer coisa que ela conhecesse, algumas com centenas de alqueires de cafezais se estendendo pelas colinas em fileiras organizadas que pareciam ondas congeladas no tempo. O cocheiro apontou para algumas das fazendas mais importantes enquanto passavam, mencionando os nomes das famílias que as possuíam. Eram nomes que até Catarina reconhecia vagamente, famílias cuja riqueza vinha sendo construída há gerações sobre o trabalho escravo e o cultivo do café que enriquecia o império inteiro. O barão Antônio de Vasconcelos era um desses homens, explicou o cocheiro com orgulho óbvio. Alguém cujo nome carregava peso real não apenas por causa do título, mas por causa do império agrícola que havia construído e mantido próspero mesmo em tempos difíceis. A segunda noite foi passada numa pousada maior e mais confortável em Barra Mansa, uma vila que servia como ponto de parada para muitos viajantes. Ali, Catarina teve seu primeiro contato real com a sociedade do vale. No jantar servido na sala comum da pousada, ela observou fazendeiros discutindo preços de café, comerciantes negociando mercadorias e até mesmo alguns políticos locais debatendo questões da província. Era um mundo masculino e direto, onde negócios eram feitos com apertos de mão e acordos verbais, que valiam mais que contratos escritos. O terceiro e último dia de viagem começou com um céu pesado de nuvens que ameaçavam chuva. O cocheiro acelerou o passo dos cavalos, querendo chegar à fazenda antes que o temporal desabasse. Catarina podia sentir a tensão crescendo dentro do peito conforme se aproximavam do destino final. Até então, a viagem havia sido quase como um sonho, uma suspensão temporária entre duas realidades. Mas agora a nova realidade estava a apenas algumas horas de distância. E com ela viriam todas as incertezas que Catarina vinha tentando não pensar muito. Por volta do meio-dia, passaram pela vila de Bananal, que era maior e mais movimentada do que Catarina esperava. Havia um comércio vibrante nas ruas, com lojas vendendo de tudo, desde ferramentas agrícolas até tecidos importados da Europa. A igreja matriz dominava a praça central, sua fachada branca e imponente, testemunhando a riqueza que o café havia trazido para aquela região.
Escravos carregavam sacas pesadas nos ombros, entrando e saindo de armazéns. Senhoras elegantes passeavam sob sombrinhas. Crianças corriam entre as carroças estacionadas. O cocheiro não parou na vila. Continuou direto pela estrada que saía do outro lado, seguindo placas de madeira que indicavam as várias fazendas da região. Catarina leu os nomes conforme passavam. Fazenda Boa Vista, Fazenda Santa Clara, Fazenda Resgate. Todas propriedades enormes que se estendiam por léguas, cada uma como um pequeno reino independente, com suas próprias regras e hierarquias. Finalmente, depois de mais meia hora de viagem, o cocheiro apontou para um portão grande à frente e anunciou que haviam chegado à fazenda São Sebastião, propriedade do barão Antônio de Vasconcelos. O portão era feito de ferro trabalhado com detalhes elaborados, mostrando o brasão da família Vasconcelos no centro. 2 pilares de pedra sustentavam a estrutura, e além deles se estendia uma alameda longa ladeada por palmeiras imperiais que criavam um corredor verde impressionante. A carruagem passou pelo portão e Catarina sentiu seu coração bater mais rápido a cada metro que avançavam. A alameda parecia não ter fim, dando-lhe tempo demais para pensar, para duvidar, para sentir o peso do momento se aproximando. Então, a casa grande apareceu à vista, e Catarina prendeu a respiração. Era uma construção imponente de 2 andares, toda pintada de branco com detalhes em azul escuro nas janelas e portas. A varanda que circundava toda a frente da casa era sustentada por colunas grossas, criando uma área sombreada perfeita para as tardes quentes. O telhado era de telhas vermelhas, e havia uma torre pequena em uma das extremidades, provavelmente servindo como mirante para observar os cafezais ao redor. Jardins bem cuidados cercavam a construção, com roseiras, jasmins e outras flores que Catarina não reconhecia. Mas o que mais chamou sua atenção foi o homem que esperava no topo da escadaria de pedra que levava à varanda. Mesmo de longe, ela podia ver que ele era alto e tinha uma postura ereta que comunicava autoridade natural. Usava roupas simples, mas de boa qualidade, calças escuras e uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, como alguém que estava ocupado com trabalho e não teve tempo de se trocar para receber visitas. Conforme a carruagem se aproximava, Catarina conseguia distinguir mais detalhes do seu futuro marido. O barão Antônio de Vasconcelos tinha exatamente 42 anos, como mencionara na carta, mas aparentava ser mais jovem graças à sua constituição forte e saudável. Seus cabelos eram negros com alguns fios prateados nas têmporas, cortados curtos de forma prática. O rosto era marcado por linhas de expressão que falavam de anos trabalhando sob o sol, especialmente ao redor dos olhos, que eram de um castanho escuro e intenso. Tinha uma barba bem aparada que cobria a mandíbula forte, e havia algo em sua aparência geral que transmitia seriedade sem ser sisudo, força sem ser intimidador. Quando a carruagem finalmente parou em frente à escadaria, o barão desceu os degraus para recebê-la pessoalmente. Catarina notou que ele não mandou criados fazerem isso. Ele mesmo veio até a porta da carruagem e a abriu, estendendo a mão para ajudá-la a descer. Suas mãos eram grandes e calejadas, mãos de alguém que não apenas comandava trabalho, mas também trabalhava pessoalmente quando necessário. O toque dele era firme, mas gentil, e Catarina sentiu uma corrente elétrica passar pelo braço quando seus dedos se tocaram. "Bem-vinda à Fazenda São Sebastião, senhorita Catarina", disse ele. E sua voz era profunda e calma, carregando o sotaque do interior, que era diferente do modo de falar mais refinado de Vassouras. "Espero que a viagem não tenha sido muito cansativa." Catarina encontrou seus olhos pela primeira vez, e algo naquele olhar a surpreendeu. Ela esperava ver decepção, talvez confusão ao perceber que haviam lhe enviado a filha menos atraente da família. Em vez disso, viu apenas uma curiosidade gentil e algo que parecia muito com alívio, como se ele estivesse genuinamente contente que ela tivesse chegado. "Foi tranquila, obrigada pela hospitalidade", respondeu Catarina, sua voz saindo mais firme do que ela esperava. "A fazenda é linda." O barão sorriu pela primeira vez, e aquele sorriso transformou completamente seu rosto, tirando toda a severidade e revelando uma pessoa mais gentil por baixo da aparência séria. "Minha falecida esposa era quem cuidava dos jardins. Tenho tentado mantê-los como ela gostava.
Havia uma nota de tristeza nessas palavras, mas não era a tristeza dramática e performática que Catarina via frequentemente em pessoas que usavam luto como acessório social. Era algo mais profundo e verdadeiro, a saudade genuína de alguém que realmente amara e perdera. Ele gesticulou em direção à casa, convidando-a a entrar. Josefina foi levada por uma criada mais velha que apareceu para mostrar os quartos dos empregados. Catarina seguiu o barão subindo a escadaria de pedra, notando como seus pés faziam barulho nos degraus desgastados pelo tempo e pelo uso constante. A varanda era ainda mais impressionante de perto, com cadeiras de balanço confortáveis, vasos grandes com samambaias e uma vista espetacular dos cafezais que se estendiam em todas as direções como um mar verde ondulante. A porta principal era de madeira maciça entalhada com desenhos de folhas de café, um detalhe que mostrava de onde vinha a riqueza daquela casa. O barão a abriu e fez um gesto para que Catarina entrasse primeiro. O interior era surpreendentemente fresco, apesar do calor lá fora, graças às paredes grossas e ao pé direito alto. O hall de entrada era espaçoso, com piso de tábuas largas de madeira encerada que brilhavam com cuidado constante. Uma escada com corrimão trabalhado subia para o segundo andar. Quadros com paisagens e retratos de família decoravam as paredes. O barão conduziu Catarina pela casa com a paciência de quem tinha tempo e não via necessidade de apressar as coisas. Ele mostrou a sala de visitas, formalmente decorada, mas com sinais claros de que não era muito usada. A pátina de poeira fina nas superfícies, revelando falta de ocupação regular. A sala de jantar era grande o suficiente para receber 20 pessoas facilmente, com uma mesa comprida de jacarandá e cadeiras de espaldar alto. A sala de estar familiar era menor e mais acolhedora, com sofás confortáveis, uma lareira grande e estantes de livros que imediatamente chamaram a atenção de Catarina. «Vejo que gosta de ler», observou o barão, notando como os olhos dela se fixaram nas estantes. «Minha esposa também gostava. Fique à vontade para usar a biblioteca quando quiser. Não são apenas livros decorativos, são para serem lidos». Havia algo nessa oferta simples que tocou Catarina mais do que qualquer elogio elaborado poderia ter feito. Em sua casa, os poucos livros que tinham eram trancados em armários e considerados objetos valiosos demais para uso casual. A ideia de ter acesso livre a uma biblioteca inteira era quase incompreensível. Eles continuaram o tour pela casa. A cozinha era enorme, com um fogão de ferro que ocupava uma parede inteira e panelas de cobre penduradas em ganchos no teto. A despensa estava bem abastecida com sacos de feijão, arroz, farinha, açúcar produzido ali mesmo na fazenda. Uma passagem levava aos quartos dos criados, construídos numa ala separada, mas conectada à casa principal. O barão explicou que a fazenda tinha 23 pessoas trabalhando diretamente na casa, entre cozinheiras, criadas, lavadeiras e trabalhadores de manutenção. Subindo a escada para o segundo andar, o barão mostrou primeiro o quarto que havia preparado para Catarina. Era um aposento grande e luminoso, com 2 janelas que davam para os jardins da frente. A cama era de casal, com dossel de tecido branco e colchão alto que parecia confortável. Havia uma cômoda de madeira escura, um guarda-roupa espaçoso, uma penteadeira com espelho e até uma cadeira de leitura posicionada perto da janela para aproveitar a luz natural. Flores frescas num vaso sobre a penteadeira indicavam que alguém havia preparado o quarto recentemente, tentando torná-lo acolhedor. «Este será seu quarto enquanto nos conhecemos», disse o barão, parando na entrada sem cruzar o limiar. «Quero deixar claro que não espero nada de você além de tempo para conversarmos e vermos se somos compatíveis para o casamento. Não há pressa, e se em algum momento você decidir que isto não é o que deseja, providenciarei sua volta para Vassouras com toda a dignidade e respeito». Catarina olhou para ele surpresa, processando aquelas palavras. Ninguém nunca lhe havia oferecido escolha em nada antes. A vida inteira tinha sido uma série de decisões tomadas por outros, de caminhos impostos sem consulta. O barão interpretou seu silêncio como preocupação e continuou. «Sei que esta situação é incomum e provavelmente desconfortável para você. Foi arranjada por nossas famílias, sem que nos conhecêssemos primeiro.
Por isso acho justo que tenhamos tempo para decidir conscientemente se queremos seguir adiante. Não acredito em forçar ninguém a nada, especialmente não em algo tão importante quanto o casamento. Suas palavras eram tão diferentes de tudo que Catarina conhecia sobre como homens de poder tratavam mulheres que ela quase duvidou ter escutado corretamente. Um barulho de passos rápidos na escada fez ambos se virarem. Uma menina pequena apareceu no corredor, parando abruptamente ao ver a estranha ao lado do pai. Era uma criança magra demais, com ossos se projetando sob a pele pálida de quem passava pouco tempo ao sol. Seus cabelos negros estavam presos num rabo de cavalo simples, e ela usava um vestido branco que estava um pouco grande demais, provavelmente herdado ou feito para ela crescer nele. Mas o que mais chamava a atenção eram seus olhos, grandes e escuros, que observavam Catarina com uma mistura de curiosidade e suspeita. Clara, venha conhecer a senhorita Catarina, chamou o barão com a voz suavizando visivelmente. A menina se aproximou devagar, mantendo-se perto do pai, como se ele fosse seu ponto de ancoragem no mundo. É um prazer conhecê-la, senhorita, disse ela com uma formalidade que parecia ter sido ensaiada. Meu pai disse que a senhora viria nos visitar. Havia uma hesitação no jeito como ela falou, uma incerteza sobre qual deveria ser seu papel naquela situação estranha. Catarina se abaixou para ficar na altura dos olhos da menina, um gesto instintivo que fez Clara parecer menos defensiva imediatamente. O prazer é todo meu, Clara. Seu pai me contou muito sobre você na carta que enviou. A menina piscou, claramente surpresa que alguém tivesse falado sobre ela. O que ele contou? Perguntou com a curiosidade genuína de criança. Que você é inteligente, que gosta de ouvir histórias e que ele quer muito que você seja feliz. Clara olhou para o pai com uma expressão que misturava amor e algo parecido com preocupação, como se ela entendesse mais sobre a situação do que uma criança de 9 anos deveria entender. O resto daquela primeira tarde foi passado em conversas cuidadosas na sala de estar. O barão serviu café que uma criada trouxe em xícaras de porcelana fina, junto com biscoitos de polvilho ainda quentes da cozinha. Clara sentou-se num banquinho perto do pai, observando Catarina com aqueles olhos grandes, que não perdiam nenhum detalhe. A menina não falava muito, mas quando falava, era com uma articulação surpreendente para sua idade, usando palavras que indicavam que alguém havia investido tempo em sua educação. O barão explicou a rotina da fazenda com a paciência de um professor. Acordavam cedo, ao nascer do sol, porque o trabalho nos cafezais começava nas horas mais frescas do dia. Ele mesmo supervisionava as plantações todas as manhãs, cavalgando pelos talhões para verificar o estado das plantas, conversar com os feitores, resolver problemas que surgiam. As refeições eram pontuais. Café da manhã às 6, almoço ao meio-dia, jantar às 7 da noite. As tardes eram dedicadas à parte administrativa do negócio, verificando contas, planejando colheitas, negociando com compradores. Catarina escutava tudo com atenção, fazendo perguntas quando algo não estava claro. Quantos alqueires de café cultivavam? Como funcionava o processo desde a colheita até a venda? Que tipos de desafios enfrentavam com as variações de clima? O barão parecia surpreso e satisfeito com o interesse genuíno dela, respondendo cada pergunta com detalhes que mostravam seu orgulho pela fazenda e seu conhecimento profundo do negócio. Não era comum mulheres se interessarem pelos aspectos práticos da agricultura, mas ele não parecia incomodado com a curiosidade de Catarina, pelo contrário. O jantar foi servido na grande sala de jantar, mas apenas 3 lugares foram postos, um em cada extremidade da mesa longa e um no meio para Clara. A distância física tornava a conversação um pouco artificial, com vozes tendo que ser projetadas para atravessar o espaço. Catarina percebeu que provavelmente esta era a configuração usual, o barão numa ponta representando o patriarca, um lugar vazio na outra ponta onde a baronesa deveria sentar, e Clara entre eles. Era uma imagem visual de incompletude, de uma família quebrada tentando manter rituais que não faziam mais sentido. A comida era farta e bem preparada, tutu de feijão, arroz soltinho, carne de porco assada com alho, couve refogada, farinha de mandioca torrada. Tudo feito no estilo tradicional do interior.
substancioso e saboroso. Uma criada idosa servia os pratos com a eficiência de quem conhecia as preferências de cada um. O barão comia com o apetite de quem trabalha pesado, mas mantinha maneiras educadas à mesa. Clara cutucava a comida mais do que comia, claramente sem muito apetite. Durante o jantar, o barão contou mais sobre a história da fazenda. Ela havia sido fundada por seu avô no início do século, quando a região ainda era mata virgem e os primeiros desbravadores chegavam procurando terras férteis para o café. 3 gerações da família Vasconcelos haviam trabalhado aquela terra, expandindo gradualmente a propriedade, melhorando as técnicas de cultivo, construindo a reputação que fazia o nome Vasconcelos ser respeitado em todo o Vale do Paraíba. O título de barão havia sido concedido a seu pai por serviços prestados à coroa, e ele herdara tanto o título quanto a responsabilidade que vinha com ele. Depois do jantar, Clara foi levada para a cama pela governanta, uma mulher de meia-idade chamada Dona Mariana, que claramente cuidava da menina com carinho maternal. A criança se despediu educadamente de Catarina, e havia algo no jeito como ela olhou para a visitante antes de subir a escada que parecia uma avaliação silenciosa, tentando decidir se aquela estranha representava ameaça ou possibilidade. Catarina sorriu para ela com a maior gentileza que conseguiu, e viu algo no rosto da menina suavizar um pouco antes dela desaparecer no segundo andar. Ficaram apenas o barão e Catarina, sentados em poltronas na sala de estar, enquanto a noite caía lá fora. Velas e lampiões de óleo iluminavam o ambiente com luz suave que criava sombras dançantes nas paredes. O silêncio não era desconfortável. Era mais como aquele tipo de quietude que existe entre pessoas que não sentem necessidade de preencher cada segundo com palavras vazias. Através das janelas abertas, entravam sons noturnos da fazenda, grilos cantando, o mugido distante de gado, vozes de trabalhadores voltando para suas casas depois de mais um dia. Sei que isto deve ser estranho para você, disse o barão finalmente, sua voz quebrando o silêncio gentilmente. Vir para a casa de um homem que não conhece, em terras que nunca visitou, para considerar um casamento arranjado por carta. Não é assim que sonhamos que nossa vida acontecerá quando somos jovens. Catarina apreciou a honestidade dele. Não, não é, concordou ela. Mas também não tenho certeza de que os sonhos que as moças têm sobre casamento sejam realmente tão maravilhosos quanto nos fazem acreditar. Ele a olhou com curiosidade renovada. Como assim? Catarina respirou fundo, decidindo que se o barão estava sendo honesto com ela, ela devia a ele a mesma honestidade. Desde pequena me ensinaram que o grande objetivo da vida de uma mulher é fazer um bom casamento. Mas quando você olha de perto o que isso significa, geralmente é apenas encontrar um homem rico o suficiente para sustentá-la, bonito o suficiente para não ser embaraçoso e indiferente o suficiente para deixá-la fazer o que quiser enquanto ele faz o que quer. Não me parece que essas pessoas realmente se importam umas com as outras. É mais como um arranjo de negócios disfarçado de romance. O barão ficou em silêncio por um longo momento, processando aquelas palavras. Você é muito mais observadora do que a maioria das moças que conheci, disse ele finalmente. E muito mais honesta. A maioria teria dito algo bonito e socialmente aceitável sobre amor verdadeiro e destino. Catarina deu um sorriso pequeno e sem humor. Aprendi que mentir sobre como me sinto não muda a realidade das coisas. Apenas me faz sentir pior por ter que fingir. Ele assentiu, como se aquilo fizesse perfeito sentido para ele. Então, deixe-me ser igualmente honesto com você, disse o barão, inclinando-se para a frente com os cotovelos nos joelhos, numa postura que era mais casual e verdadeira do que a formalidade que mantivera o dia inteiro. Quando minha esposa morreu, pensei que nunca mais me casaria. Amei aquela mulher com tudo que tinha. Ela era minha melhor amiga, minha conselheira, minha companheira em tudo. Perder ela foi como perder metade de mim mesmo. Catarina podia ver a dor genuína em seus olhos enquanto ele falava, uma ferida que 3 anos não haviam sido suficientes para cicatrizar completamente. Mas então comecei a perceber o quanto Clara estava sofrendo. Continuou ele, a voz ficando mais pesada. Uma menina de 6 anos perdendo a mãe é terrível.
Ela parou de falar durante semanas depois do funeral. Parou de comer direito. Tinha pesadelos todas as noites. Dona Mariana faz o melhor que pode, e eu tento ser um bom pai, mas há coisas que uma criança precisa que um pai sozinho não consegue dar. Ele olhou diretamente para Catarina. Foi por isso que decidi procurar uma esposa. Não porque quero substituir quem perdi, mas porque minha filha precisa de uma mãe. A honestidade brutal daquelas palavras poderia ter sido ofensiva, implicando que ele não estava interessado em Catarina como mulher, mas apenas como solução para um problema. Mas havia algo na forma como ele falava, sem tentar embelezar ou mentir, que Catarina achava mais respeitoso do que qualquer declaração romântica falsa. Pelo menos ele estava dizendo a verdade sobre suas motivações. Pelo menos ela sabia exatamente onde estava pisando. "E você, senhorita Catarina?" perguntou ele. "Por que aceitou vir? Sua família poderia ter recusado minha proposta ou oferecido uma de suas outras filhas." Catarina sentiu um nó na garganta ao pensar em como responder aquela pergunta. Ela poderia mentir, inventar alguma história sobre estar honrada com a proposta ou interessada em conhecer o Vale do Paraíba. Mas o barão havia sido brutalmente honesto com ela, e ela devia a ele a mesma cortesia. "Minha família me enviou porque eu sou a filha que eles menos querem em casa", disse ela, mantendo a voz firme mesmo sentindo a dor familiar daquelas palavras. Eles acharam que seria engraçado enviar a filha menos atraente para um barão que esperava receber uma das irmãs bonitas. O rosto do barão mostrou surpresa genuína, e então algo que parecia muito com raiva. "Sua família fez isso? Usaram você como objeto de piada?" Catarina assentiu, surpresa por ver que ele parecia realmente ofendido pela crueldade da situação. "Eles riram muito ao ler sua carta. Disseram que seria perfeito, que você me devolveria em uma semana quando percebesse o erro que tinha cometido." O barão se levantou abruptamente e caminhou até a janela, ficando de costas para ela por alguns segundos. Quando se virou de novo, havia uma determinação feroz em seus olhos. "Senhorita Catarina, eu não sei que tipo de família trata uma filha dessa forma, mas posso lhe garantir uma coisa. Enquanto estiver sob este teto, você será tratada com todo o respeito que qualquer pessoa merece. Não me importa o que sua família pensa sobre você, e certamente não vou julgá-la baseado nas opiniões cruéis de pessoas que claramente não sabem reconhecer valor quando o têm diante dos olhos." A intensidade em suas palavras fez algo se mover no peito de Catarina, uma emoção que ela não conseguia nomear, mas que era perigosamente próxima de esperança. "Obrigada", disse ela baixinho. "Isso significa mais para mim do que você imagina." O barão voltou a se sentar, mas desta vez escolheu uma cadeira mais próxima dela, reduzindo a distância formal que haviam mantido a noite inteira. "Deixe-me fazer uma proposta", disse ele. "Que tal passarmos as próximas semanas nos conhecendo de verdade, sem fingimentos ou jogos sociais? Você me conta honestamente sobre quem você é, o que gosta, o que pensa sobre as coisas. Eu faço o mesmo. E no final desse tempo, ambos decidimos honestamente se queremos seguir adiante com este casamento. Se você decidir que não quer, eu providencio acomodações adequadas para você, seja voltando para sua família ou algum outro arranjo que a faça feliz." Catarina olhou para aquele homem que conhecera há apenas algumas horas e viu algo que nunca esperou encontrar: integridade genuína. Ele não estava tentando impressioná-la com riqueza ou título. Não estava fazendo promessas românticas vazias. Estava apenas oferecendo honestidade e respeito, duas coisas que ela nunca recebera em abundância em toda a sua vida. "Aceito sua proposta", disse ela, estendendo a mão num gesto que era mais masculino do que feminino, mas que parecia apropriado para aquele acordo que estavam fazendo. O barão pegou a mão dela e apertou firmemente, selando o acordo como faria com qualquer parceiro de negócios. Mas o toque prolongou-se um segundo além do necessário, e ambos sentiram algo passar entre eles, uma centelha de possibilidade que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Ele soltou a mão dela com cuidado, como se estivesse soltando algo precioso. "Então amanhã começamos", disse ele. "Gostaria de mostrar a fazenda inteira para você, se estiver disposta a cavalgar." Catarina hesitou. "Eu não sei cavalgar muito bem. Minha família nunca achou necessário me ensinar.
Então eu ensino você, disse ele simplesmente. Uma baronesa precisa saber cavalgar para supervisionar uma propriedade deste tamanho. E mesmo que decida não se casar comigo, será uma habilidade útil para ter. Novamente aquela consideração casual pelo bem-estar dela, aquela ausência de pressão ou expectativas impossíveis. Catarina sentiu algo dentro dela começar a descongelar, como gelo que derrete lentamente sob um sol gentil. Ela havia chegado àquela fazenda esperando rejeição e humilhação. Em vez disso, estava encontrando algo que começava a parecer perigosamente com respeito. Quando finalmente se retirou para seu quarto, Catarina estava exausta, mas estranhamente revigorada ao mesmo tempo. O quarto estava exatamente como ela o vira mais cedo, mas agora, a luz suave de velas que alguém havia acendido enquanto jantavam. Josefina já havia arrumado suas poucas roupas no guarda-roupa e colocado sua escova de cabelo e outros pertences pessoais sobre a penteadeira. A cama tinha sido preparada, os lençóis dobrados com cuidado convidativo. Tudo comunicava uma hospitalidade genuína que contrastava fortemente com a forma como fora tratada em sua própria casa. Catarina se aproximou da janela e olhou para fora. A lua estava quase cheia, iluminando os jardins em prata e sombras. Além dos jardins, ela podia ver as primeiras fileiras de cafezais estendendo-se até onde a luz permitia enxergar. Mais além, havia apenas escuridão pontilhada por algumas luzes de lampiões nas casas dos trabalhadores espalhadas pela propriedade. Era um mundo completamente diferente de tudo que conhecera. Maior, mais selvagem, mais honesto de alguma forma. Ela pensou no barão, na forma como ele falara sobre a esposa falecida com amor genuíno, mas sem aquela amargura que torna algumas pessoas impenetráveis depois da perda. Pensou em Clara, aquela menina magra demais, com olhos que viam demais, claramente ainda carregando as feridas de ter perdido a mãe tão jovem. E pensou na proposta que ele fizera, de passarem tempo se conhecendo honestamente antes de tomar qualquer decisão. Era tão diferente de como casamentos eram normalmente arranjados, onde as pessoas se casavam primeiro e só então descobriam quem realmente era a pessoa com quem haviam se comprometido. Catarina se preparou para dormir com movimentos lentos, ainda processando tudo o que acontecera naquele dia extraordinário. Quando finalmente se deitou na cama confortável, ela esperava ter dificuldade para dormir, como sempre tinha quando as coisas estavam pesadas em sua mente. Mas o cansaço da viagem de 3 dias, combinado com uma sensação estranha de segurança que aquele quarto transmitia, a puxou para o sono mais rápido do que esperava. Ela dormiu profundamente pela primeira vez em semanas, sem os sonhos inquietos que normalmente a perseguiam. Enquanto isso, em outro quarto da casa, o barão Antônio também estava deitado, acordado, pensando sobre a mulher que chegara naquela tarde. Ela era tão diferente do que ele esperava. A carta de Joaquim Monteiro havia sido formal e vaga, dando poucos detalhes sobre a personalidade de Catarina. O barão tinha imaginado que receberia mais uma daquelas moças de sociedade, preocupadas apenas com aparências e status, talvez disposta a aceitar um viúvo de 42 anos, porque o título de baronesa compensava a diferença de idade. Mas Catarina não era nada disso. Havia uma qualidade quieta nela, que o intrigava. Ela não falava muito, mas quando falava, suas palavras tinham peso e substância. Não tentava impressioná-lo com charme artificial ou falsa modéstia. Era apenas genuinamente ela mesma, sem máscaras ou jogos. E havia algo em seus olhos, uma profundidade de compreensão sobre a vida que vinha de ter sofrido, de ter sido subestimada e rejeitada. Ele reconhecia aquilo porque ele mesmo carregava marcas de sofrimento, embora de tipo diferente. Catarina acordou com o som de galos cantando e o cheiro de café fresco subindo da cozinha. Por um momento, desorientada pelo sono, ela não sabia onde estava. Então a memória voltou. A viagem, a chegada, a conversa honesta com o barão. Ela se sentou na cama e olhou ao redor do quarto iluminado pela luz suave da manhã que entrava pelas janelas. Tudo parecia diferente à luz do dia, mais real de alguma forma. Ela realmente estava ali, numa fazenda no Vale do Paraíba, na casa de um homem que conhecera há menos de 24 horas, considerando seriamente a possibilidade de se casar com ele.
Josefina bateu na porta e entrou carregando uma bacia com água morna para o banho matinal. A moça parecia animada, seus olhos brilhando com a novidade de estar numa casa tão grande e bem administrada. "Bom dia, senhorita", disse ela com entusiasmo. "O café da manhã será servido em meia hora." "O senhor barão mandou avisar que depois está disposto a lhe mostrar a propriedade, se a senhora desejar." Catarina agradeceu e começou a se preparar para o dia, escolhendo um de seus vestidos mais simples, apropriado para uma possível cavalgada. Quando desceu para a sala de jantar, encontrou o barão já sentado à mesa com Clara ao lado dele. Ambos estavam vestidos de forma prática, ele com botas de montaria e camisa de manga comprida, ela com um vestido simples de algodão que permitia movimento. "Bom dia, senhorita Catarina", cumprimentou o barão levantando-se educadamente quando ela entrou. "Espero que tenha dormido bem." Clara também murmurou um bom dia quieto, observando Catarina com aquela atenção intensa que parecia ser característica dela. A mesa estava farta com comida típica do interior, pão fresco assado naquela manhã, manteiga amarela feita na fazenda, geleia de goiaba, queijo branco, ovos mexidos, fatias de presunto, frutas colhidas dos pomares da propriedade. Café forte e leite fresco completavam a refeição. Catarina sentou-se no lugar que lhe foi indicado e serviu-se modestamente, ainda acostumada a comer pouco nas manhãs em sua antiga casa, onde os recursos eram contados com cuidado. O barão notou a porção pequena que ela colocou no prato. "Por favor, sirva-se à vontade", disse ele gentilmente. "Temos abundância aqui, e você vai precisar de energia se vamos cavalgar pela fazenda. Não precisa ter receio." Havia algo na forma como ele disse aquilo que fez Catarina perceber que ele havia entendido algo sobre sua vida anterior, sobre a escassez disfarçada de moderação que caracterizava a casa dos Monteiro. Ela serviu-se um pouco mais, sentindo-se estranhamente rebelde ao colocar 2 fatias de presunto no prato, ao invés de apenas uma. Clara comia seu café da manhã em silêncio, mas Catarina percebeu que a menina a observava discretamente entre uma garfada e outra. Havia curiosidade naqueles olhos escuros, mas também cautela, como um animal pequeno decidindo se o estranho à sua frente representava perigo ou não. Catarina decidiu não forçar interação, deixando que a menina viesse até ela no seu próprio tempo. Crianças, ela sabia por instinto, conseguiam detectar falsidade mais rapidamente que adultos. Qualquer tentativa forçada de conquistar a confiança de Clara provavelmente teria efeito oposto. Depois do café da manhã, o barão levou Catarina até os estábulos, uma construção grande e bem mantida que abrigava 12 cavalos. O cheiro de feno e couro era forte, mas não desagradável, misturado com o odor característico dos animais. Os cavalos eram bonitos e bem cuidados, seus pelos brilhando com saúde. Um cavalariço idoso chamado Seu Tomás já havia preparado 2 animais, um garanhão robusto e escuro para o barão e uma égua marrom mais delicada para Catarina. "Esta é a Canela", apresentou o barão, acariciando o focinho da égua com familiaridade. "Era a favorita de minha esposa. Tem temperamento calmo e é perfeita para alguém que está aprendendo." Catarina se aproximou cautelosamente, estendendo a mão para deixar o animal cheirar antes de tentar tocá-lo. A égua bufou suavemente e então permitiu que Catarina acariciasse seu pescoço. Havia algo reconfortante no calor do animal, na solidez de sua presença. "Ela é linda", disse Catarina honestamente. O barão a ajudou a montar, explicando pacientemente como posicionar os pés nos estribos, como segurar as rédeas, como usar o peso do corpo para comunicar-se com o animal. Suas mãos eram firmes, mas gentis ao ajustar a posição dela, e Catarina sentiu aquela mesma corrente elétrica que sentira quando ele a ajudara a descer da carruagem no dia anterior. Havia algo na proximidade física, na atenção completa que ele dedicava a ensiná-la, que fazia seu coração bater um pouco mais rápido. Ela tentou ignorar a sensação, focando em aprender o que ele estava ensinando. Eles saíram dos estábulos em passo lento, o barão mantendo seu cavalo próximo ao dela, pronto para ajudar se necessário. Catarina estava tensa no começo, seus músculos rígidos de nervosismo e falta de prática. Mas conforme avançavam pelos caminhos de terra que cortavam a fazenda, ela começou a relaxar,
encontrando o ritmo natural do movimento do animal. O barão observava com aprovação, oferecendo correções gentis quando necessário, mas principalmente deixando que ela aprendesse por experiência. A manhã estava clara e fresca, o sol ainda não tendo alcançado sua força máxima. Passaram primeiro pelos cafezais mais próximos da casa grande, fileiras intermináveis de arbustos verdes carregados de frutos em diferentes estágios de maturação. Trabalhadores espalhados pelas plantações paravam brevemente para cumprimentar o patrão, tirando chapéus respeitosamente. O barão respondia a cada cumprimento pelo nome, demonstrando que conhecia pessoalmente cada pessoa que trabalhava em suas terras. Este talhão foi plantado há 5 anos, explicou ele, apontando para uma seção particular dos cafezais. Ainda está em plena produção, mas em alguns anos precisaremos replantar. O café esgota o solo, então temos que rodar as áreas de plantio, deixando algumas descansarem enquanto cultivamos outras. É um ciclo constante que requer planejamento de longo prazo. Catarina escutava fascinada, fazendo perguntas que demonstravam sua compreensão rápida dos conceitos que ele explicava. O barão parecia satisfeito com seu interesse genuíno. Eles subiram por um caminho mais íngreme que levava a um ponto alto da propriedade. De lá, a vista era espetacular. Catarina conseguia ver a fazenda inteira se espalhando em todas as direções. Os cafezais verdes, os pastos onde o gado pastava tranquilamente, as casas dos trabalhadores agrupadas em pequenas vilas, o rio que cortava a propriedade como uma cobra prateada. E no horizonte, as montanhas azuladas que marcavam os limites do Vale do Paraíba. Era um reino verde e produtivo, construído ao longo de gerações com trabalho e planejamento cuidadoso. «Tudo isso é seu?» perguntou Catarina, impressionada com a extensão da propriedade. «Da família Vasconcelos», corrigiu o barão. «Eu sou apenas o guardião atual. Meu dever é mantê-la próspera e passá-la para a próxima geração em condições melhores do que recebi. É uma responsabilidade que levo muito a sério». Havia orgulho em suas palavras, mas não era o orgulho vazio de possuir coisas. Era o orgulho de alguém que trabalhava duro para manter algo importante, algo maior que ele mesmo. Eles desmontaram e sentaram-se numa pedra grande e lisa que servia como banco natural. O barão tirou um cantil de couro da sela e ofereceu água fresca para Catarina, que bebeu grata, não percebendo o quanto estava com sede até sentir o líquido frio descendo pela garganta. O silêncio entre eles era confortável, ambos apreciando a vista e a brisa suave que soprava trazendo cheiros de terra e vegetação. Era o tipo de momento que não precisava ser preenchido com conversação forçada. «Minha esposa costumava vir aqui quando precisava pensar», disse o barão de repente, sua voz carregada de memória. Ela dizia que deste ponto conseguia ver todos os nossos problemas em perspectiva, que tudo parecia menor e mais manejável quando olhava de cima. Catarina olhou para ele e viu no perfil de seu rosto a marca de uma tristeza antiga que nunca iria embora completamente. «Como ela era?» perguntou suavemente, sabendo que estava entrando em território delicado, mas sentindo que ele precisava falar sobre isso. O barão ficou em silêncio por um longo momento, e Catarina pensou que talvez tivesse ultrapassado um limite. Mas então, ele começou a falar lentamente no começo, depois com mais fluidez conforme as memórias vinham. «Maria era forte», disse ele. «Não fisicamente, ela era pequena e delicada, mas forte na alma. Quando nos casamos, eu tinha 28 anos e ela tinha 18. Nossos pais arranjaram o casamento, mas tivemos sorte. Nos apaixonamos de verdade. Ela trabalhava ao meu lado em tudo», continuou ele. «Supervisionava a casa, cuidava dos trabalhadores quando adoeciam, plantava os jardins, criava Clara. Mas também entendia sobre a fazenda, sobre o negócio do café. Eu conversava com ela sobre decisões importantes, e ela sempre tinha perspectivas que eu não havia considerado. Era minha parceira no sentido mais completo da palavra. Catarina podia ouvir o amor genuíno em cada palavra, e não sentiu ciúmes. Ao contrário, sentiu respeito por um homem capaz de amar tão profundamente. Quando a febre amarela chegou à região, foi terrível, disse o barão, sua voz ficando mais pesada. Perdemos metade dos trabalhadores da fazenda. Eu mesmo fiquei doente,
Quase morri. Maria cuidou de mim, de Clara, de todos os outros que adoeceram. Ela trabalhou sem parar, sem dormir, sem comer direito. E então ela pegou a doença. Ele parou, e Catarina viu seus dedos apertarem as rédeas do cavalo com força. Em 3 dias, ela se foi. Simples assim. 3 dias e tudo mudou. Sinto muito, disse Catarina, e havia sinceridade genuína em suas palavras. Não posso imaginar como deve ter sido difícil. Ainda é, admitiu ele. Há momentos em que esqueço que ela se foi. Viro-me para dizer algo a ela e então lembro que não está mais lá. Mas não posso viver no passado. Tenho Clara para pensar, tenho a fazenda, tenho responsabilidades. A vida continua, mesmo quando não queremos que continue. Ele olhou para Catarina diretamente. Por isso busquei uma nova esposa. Não para substituir Maria, isso seria impossível, mas para seguir em frente. Catarina apreciou a honestidade brutal dele. Muitos homens tentariam esconder que ainda amavam a primeira esposa. Tentariam fazer a segunda se sentir especial e única. Mas o barão estava sendo honesto sobre suas limitações, sobre o que podia e não podia oferecer. Havia algo libertador nessa honestidade. Ela não precisaria competir com um fantasma ou fingir que a primeira baronesa nunca existiu. Podia ser simplesmente ela mesma, construindo algo novo sobre fundações antigas. Eles cavalgaram de volta para a casa grande por um caminho diferente, passando por mais seções da fazenda. O barão mostrou o engenho onde processavam o açúcar produzido na propriedade, os celeiros onde armazenavam grãos e ferramentas, a serraria onde cortavam madeira para construções e reparos. Cada parte da fazenda funcionava como um organismo complexo, interdependente, e Catarina começava a entender a magnitude do que significava administrar tudo aquilo. Não era apenas dar ordens e contar dinheiro. Era conhecer cada aspecto da operação, entender as necessidades de centenas de pessoas, planejar com anos de antecedência. Quando chegaram aos estábulos, Catarina estava dolorida de uma forma que nunca experimentara antes. Músculos que ela nem sabia que existiam protestavam contra o exercício não familiar da cavalgada. O barão percebeu seu desconforto e sorriu com simpatia. A primeira vez sempre é difícil, disse ele, ajudando-a a desmontar com cuidado. Amanhã vai doer mais, mas depois de alguns dias seu corpo se acostuma. Dona Mariana pode preparar um banho quente com ervas que ajuda a aliviar os músculos. Catarina agradeceu, tocada pela consideração. Durante o almoço, servido novamente na grande sala de jantar, Clara foi um pouco mais comunicativa. Ela perguntou se Catarina havia gostado de cavalgar, se a Canela tinha se comportado bem, se ela havia visto os bezerros novos no pasto. Eram perguntas simples de criança, mas havia algo mais por trás delas, uma avaliação silenciosa. Clara estava testando Catarina, tentando decidir se essa estranha era alguém em quem poderia confiar, alguém que poderia permanecer em suas vidas ou se iria embora como outras pessoas importantes já haviam ido. Depois do almoço, o barão teve que resolver alguns assuntos administrativos em seu escritório. Clara ficou na sala de estar, claramente sem saber o que fazer com a presença de Catarina. A menina sentou-se num canto com um livro, mas Catarina notou que ela virava as páginas sem realmente ler, seus olhos voltando constantemente para observar a visitante. Catarina decidiu não forçar interação. Ela mesma pegou um livro das estantes e sentou-se numa poltrona confortável perto da janela, genuinamente absorta na leitura. Passaram-se talvez 20 minutos em silêncio companheiro, cada uma ocupada com seu próprio livro. Então Clara falou, sua voz pequena, mas clara. Aquele era o livro favorito da minha mãe, disse ela, apontando para o volume que Catarina segurava. Catarina olhou para a capa. Era uma coletânea de poesias de Gonçalves Dias. Sua mãe tinha bom gosto, respondeu ela honestamente. Estes poemas são lindos. Ela costumava ler para mim antes de dormir, disse Clara, e havia uma nota de saudade tão profunda naquelas palavras que fez o coração de Catarina apertar. Você gostaria que eu lesse algo para você? Ofereceu Catarina gentilmente. Se quiser, claro. Não precisa se sentir obrigada. Clara hesitou claramente em conflito interno. Parte dela queria desesperadamente aquele conforto, aquela conexão com algo que sua mãe costumava fazer.
Outra parte sentia que aceitar seria uma traição à memória da mãe. Catarina esperou pacientemente, não pressionando, deixando que a menina tomasse sua própria decisão. Finalmente, Clara assentiu quase imperceptivelmente. Catarina começou a ler em voz alta, escolhendo poemas que falavam de natureza e beleza, evitando os mais melancólicos sobre perda e saudade. Sua voz era suave, mas clara, dando vida às palavras sem dramatização excessiva. Clara se aproximou gradualmente, primeiro sentando-se numa cadeira mais perto, depois movendo-se para o braço da poltrona de Catarina e, finalmente, se aconchegando ao lado dela. Era um processo lento e cuidadoso, como um pássaro selvagem decidindo pousar na mão estendida de alguém. Quando o barão voltou do escritório 1 hora depois, encontrou as duas juntas, Catarina lendo em voz baixa e Clara encostada nela, os olhos semi-fechados numa expressão de contentamento que ele não via há anos. Ele parou na porta, não querendo interromper o momento. Havia algo no quadro que elas formavam que fez sua garganta apertar com emoção. Ali estava sua filha, que havia construído muros tão altos ao redor de seu coração depois de perder a mãe, permitindo-se confiar em alguém novo. E ali estava Catarina, uma mulher que sua família considerava sem valor, mostrando uma gentileza natural e genuína que não podia ser falsificada. Mais tarde naquela noite, depois que Clara foi dormir, o barão e Catarina conversaram novamente na sala de estar. "Obrigado pelo que você fez com Clara hoje", disse ele. "Ela não se aproxima de pessoas facilmente. Ver ela confiando em você, mesmo que ainda seja apenas um pouco, significa muito." Catarina balançou a cabeça. "Não precisa agradecer. Ela é uma menina adorável, apenas solitária e assustada. É fácil ser gentil com alguém assim, mas não é fácil para todo mundo", corrigiu o barão. "Algumas pessoas não têm paciência com crianças assustadas." Os dias seguintes se transformaram em semanas e um ritmo confortável se estabeleceu na fazenda. Catarina acordava cedo com os sons da propriedade ganhando vida. Tomava café da manhã com o barão e Clara. Às vezes cavalgava com ele para ver diferentes partes da fazenda, outras vezes ficava na casa ajudando Dona Mariana com tarefas domésticas ou passando tempo com Clara. As tardes eram frequentemente dedicadas à leitura ou a conversas longas na varanda, onde o barão falava sobre seus planos para a fazenda e Catarina oferecia perspectivas que ele achava surpreendentemente úteis. Ela descobriu que tinha talento natural para a organização. Quando o barão mencionou casualmente que tinha dificuldade em manter registros de todas as despesas da fazenda, Catarina ofereceu ajuda. Ela passou 3 dias organizando papéis que estavam em desordem há anos, criando um sistema de contabilidade que tornava fácil ver de onde vinha o dinheiro e para onde ia. O barão ficou impressionado não apenas com a eficiência dela, mas com o fato de que ela entendia os números, fazendo perguntas inteligentes sobre custos e lucros que mostravam uma mente analítica afiada. Com Clara, o progresso era mais lento, mas constante. A menina começou a procurar Catarina para pequenas coisas, para ajudar a escolher que vestido usar, para perguntar sobre uma palavra difícil num livro, para mostrar um desenho que havia feito. Ela ainda não chamava Catarina de mãe, e Catarina não esperava que chamasse, mas havia uma conexão se formando, delicada como teia de aranha, mas real e crescente. Catarina descobriu que amava aquela criança, não porque era obrigada, mas porque Clara era genuinamente adorável quando permitia que alguém se aproximasse. Catarina também começou a fazer pequenas mudanças na casa, nada dramático, mas ajustes sutis que tornavam a vida mais confortável. Ela reorganizou a sala de jantar para que os lugares ficassem mais próximos, tornando as refeições mais íntimas e facilitando a conversação. Plantou novas flores nos jardins que a falecida baronesa havia começado, não tentando substituir o trabalho dela, mas honrando-o ao continuá-lo. Sugeriu mudanças no menu que tornavam a comida mais variada, sem ofender a cozinheira que havia preparado as mesmas receitas há décadas. Os trabalhadores da fazenda começaram a notar a presença dela. Ela sempre cumprimentava as pessoas que encontrava, perguntava sobre suas famílias, lembrava nomes e detalhes que outras pessoas da elite considerariam sem importância. Quando uma das lavadeiras ficou doente,
Catarina foi pessoalmente visitar sua casa, levando remédios e comida. A notícia se espalhou rapidamente pela fazenda. A nova senhora era diferente, diziam os trabalhadores entre si. Ela via pessoas onde outros viam apenas mãos para trabalhar. O barão observava tudo isso com uma mistura de admiração e algo mais profundo que ele ainda não estava pronto para nomear. Catarina era tudo que ele não esperava encontrar. Ela não tinha a beleza óbvia de moças de sociedade, mas havia uma qualidade nela que crescia com familiaridade. Uma beleza de caráter que se manifestava em gestos gentis, em palavras cuidadosamente escolhidas, em silêncios confortáveis. Ele se pegava procurando desculpas para passar mais tempo em sua companhia, para ouvir suas opiniões, para ver seu sorriso raro, mas genuíno, quando algo a agradava. Uma tarde, nuvens pesadas começaram a se acumular no horizonte, escurecendo o céu com velocidade alarmante. O barão estava nos cafezais distantes quando a tempestade atingiu com força total. Chuva torrencial começou a cair, acompanhada de ventos fortes que dobravam as árvores e arrancavam telhas de construções mais frágeis. Catarina estava na casa com Clara quando os primeiros trovões ecoaram, tão altos que fizeram os vidros das janelas tremerem. Clara ficou aterrorizada imediatamente, correndo para os braços de Catarina com um grito de medo. A menina tremia violentamente, suas mãos agarrando o vestido de Catarina, como se fosse a única coisa sólida num mundo que desmoronava. Estava claro que aquilo não era apenas medo comum de trovões. Era algo mais profundo, mais traumático. Dona Mariana apareceu na sala com expressão preocupada. A mãe dela morreu numa noite de tempestade como esta, explicou ela baixinho. Desde então, Clara tem pânico sempre que há trovões. Catarina segurou a menina firmemente, levando-a para longe das janelas, onde os relâmpagos iluminavam o mundo exterior, com flashes brancos e assustadores. Ela se sentou numa poltrona grande, acomodando Clara em seu colo, como se fosse uma criança muito menor, e começou a cantar suavemente. Eram canções que ela mesma lembrava vagamente da infância, antes que sua família decidisse que ela não valia a pena de atenção maternal. Melodias simples e reconfortantes que falavam de segurança e proteção. Clara se aconchegou contra Catarina, seus soluços gradualmente diminuindo conforme a voz suave continuava a cantar. Catarina embalava gentilmente, uma mão acariciando os cabelos da menina, a outra segurando-a firme, mas não apertada. «Eu não vou deixar nada te machucar», sussurrou ela entre as canções. «Estou aqui e você está segura». Foram apenas palavras, mas havia algo na convicção com que Catarina as disse que fez Clara acreditar. A menina finalmente relaxou, sua respiração se normalizando mesmo com os trovões continuando lá fora. A tempestade durou horas. O barão só conseguiu voltar para casa quando os ventos diminuíram o suficiente para tornar a cavalgada segura. Ele entrou encharcado e coberto de lama, preocupado principalmente em verificar se Clara estava bem, sabendo como tempestades a afetavam. Encontrou sua filha adormecida no colo de Catarina, que continuava sentada na mesma poltrona, uma mão ainda acariciando gentilmente os cabelos da criança, mesmo dormindo. Dona Mariana cochilava numa cadeira próxima, tendo ficado para ajudar se necessário. O barão parou na porta da sala, observando a cena. Havia algo no quadro que elas formavam que fez seu coração apertar com uma emoção que ele não sentia há 3 anos. Catarina levantou os olhos e o viu, colocando um dedo nos lábios num gesto de silêncio para não acordar Clara. Ele assentiu, retirando-se quietamente para trocar de roupa, mas a imagem daquelas duas juntas permaneceu gravada em sua mente. Aquela não era uma estranha cuidando de uma criança por obrigação social. Aquela era uma mulher protegendo genuinamente alguém que amava. Quando Clara finalmente acordou, já era noite. Ela ficou envergonhada de ter dormido no colo de Catarina por tanto tempo, mas Catarina apenas sorriu e disse que foi um prazer servir de travesseiro tão confortável. A menina riu, um som raro e precioso que fez Dona Mariana piscar surpresa. Clara não ria desde que a mãe morrera. Durante o jantar, Clara sentou-se ao lado de Catarina, ao invés de em seu lugar usual, um movimento pequeno, mas significativo. O barão notou, mas não comentou.
Apenas trocou um olhar com Catarina que comunicava gratidão e algo mais. Aquela noite, depois que Clara foi dormir, o barão pediu para conversar com Catarina na sala de estar. Havia uma seriedade em sua expressão que fez o coração dela acelerar com nervosismo. Ela se sentou, preparando-se para o que quer que ele precisasse dizer. Senhorita Catarina, começou ele, usando a formalidade que havia caracterizado seus primeiros dias juntos. Você esteve aqui por quase um mês. Tempo suficiente, eu acredito, para ter uma noção de como seria a vida nesta fazenda. Como seria fazer parte desta família. Catarina assentiu, sua garganta repentinamente seca demais para falar. O barão continuou, suas palavras cuidadosamente escolhidas. Quando você chegou, eu estava procurando alguém que pudesse cuidar de Clara. Alguém que pudesse ser uma presença maternal em sua vida. Pensei que seria suficiente encontrar uma mulher bondosa que aceitasse essa responsabilidade. Ele pausou, e Catarina viu algo mudando em sua expressão. Uma vulnerabilidade que ele não havia mostrado antes. Mas você trouxe algo que eu não esperava. Trouxe vida de volta para esta casa. Não apenas para Clara, mas para mim também. Eu não planejava que isto acontecesse, disse o barão, levantando-se e caminhando até a janela como fazia quando estava processando emoções difíceis. Pensei que meu coração estava enterrado com Maria, que nunca mais sentiria aquele tipo de conexão com outra pessoa. Mas você, Catarina, você se infiltrou nas minhas defesas tão quietamente que não percebi até já ser tarde demais. Ele se virou para encará-la e havia algo em seus olhos que fez o coração de Catarina bater descompassado. Estou me apaixonando por você. Não da mesma forma que amei Maria, mas de uma forma nova, única, que é só nossa. As palavras caíram no silêncio da sala, como pedras num lago profundo. Catarina sentiu lágrimas queimando em seus olhos, emoções que vinha reprimindo há semanas finalmente forçando o caminho para a superfície. Eu não sei se sou digna disso, sussurrou ela. Minha própria família me considerava sem valor. Como posso ser suficiente para alguém como você? O barão atravessou a sala rapidamente, ajoelhando-se na frente dela e tomando suas mãos nas dele. Catarina, olhe para mim, pediu ele. E ela obedeceu, encontrando aqueles olhos castanhos escuros que haviam se tornado tão familiares. Sua família estava errada, disse ele com uma intensidade que não permitia dúvida. Eles estavam completamente, absolutamente errados sobre você. Você é inteligente, gentil, forte de uma forma que a maioria das pessoas nunca será. Você vê pessoas, realmente as vê, e as trata com dignidade, independentemente de sua posição. Você conquistou minha filha, que não confiava em ninguém novo. Você transformou esta casa de um museu de memórias em um lar vivo novamente. Como pode pensar que não é digna? Uma lágrima escorreu pelo rosto de Catarina, seguida por outra, porque ninguém nunca me disse essas coisas antes. O barão soltou uma das mãos dela para gentilmente enxugar as lágrimas com o polegar. Então deixe que eu seja o primeiro de muitos, disse ele suavemente. Casa comigo, Catarina. Não porque foi arranjado, não porque preciso de alguém para cuidar de Clara, embora você faça isso maravilhosamente. Casa comigo porque eu te amo, porque quero acordar todo dia e te ver na mesa do café, porque quero envelhecer ao seu lado, porque você faz meu mundo fazer sentido novamente. Sua voz quebrou na última frase, mostrando toda a vulnerabilidade que ele normalmente escondia. Catarina olhou para aquele homem que conhecera há apenas um mês, mas que já significava tanto. Ele não era perfeito. Carregava cicatrizes de perdas passadas. Tinha momentos de melancolia quando as memórias pesavam demais. Podia ser teimoso sobre suas opiniões. Mas ele era bom. Fundamentalmente bom de um jeito que transcendia a educação ou classe social. Ele a via, realmente via quem ela era, e amava o que via. Sim, disse ela, e sua voz saiu mais firme do que esperava. Sim, eu caso com você. Não apenas porque você me oferece segurança ou um título. Caso porque também me apaixonei por você, continuou Catarina, as palavras finalmente libertando sentimentos que vinha guardando com medo de serem rejeitados. Pela sua bondade, pela forma como ama sua filha, pela honestidade que você sempre teve comigo. Você me fez sentir que tenho valor, que sou vista, que importo. Nunca tive isso antes. Suas mãos apertaram as dele,
segurando aquele momento como algo precioso e frágil. Sim, eu quero me casar com você, Antônio. Era a primeira vez que ela o chamava pelo nome, sem o título formal, e algo naquela intimidade fez os olhos dele brilharem com emoção. Ele se levantou, puxando-a gentilmente para ficar de pé também, e então a envolveu em seus braços. O abraço era firme, mas cuidadoso, como se ela fosse algo valioso que ele temia quebrar. Catarina encostou a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas fortes de seu coração, sentindo o calor e a solidez de sua presença. Era a primeira vez que alguém a segurava assim, com carinho genuíno e não por obrigação social. Quando finalmente se separaram, o barão manteve as mãos nos ombros dela, olhando seu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe. Vamos nos casar na próxima semana, disse ele. Já esperamos tempo suficiente e não vejo razão para adiar mais. A menos que você queira uma cerimônia grande. Catarina balançou a cabeça rapidamente. Não, algo simples está perfeito. Apenas nós, Clara, e as pessoas que realmente se importam. Ele sorriu e aquele sorriso iluminou seu rosto inteiro. Perfeito, concordou ele. Exatamente como deve ser. A semana seguinte foi um turbilhão de preparativos simples, mas significativos. O barão mandou buscar o padre da vila de Bananal para realizar a cerimônia na capela pequena da fazenda. Dona Mariana coordenou a preparação de um almoço festivo para depois do casamento, envolvendo todas as cozinheiras em produzir os melhores pratos que sabiam fazer. Os trabalhadores da fazenda ficaram genuinamente felizes com a notícia, muitos dizendo que já estava mais do que na hora do patrão encontrar felicidade novamente. Clara foi informada num momento especial, apenas os três juntos na sala de estar. O barão segurou a mão da filha e explicou gentilmente que ele e Catarina haviam decidido se casar, que Catarina se tornaria oficialmente parte da família. Ele deixou claro que ninguém estava tentando substituir a mãe que Clara perdera, que Maria sempre seria lembrada e honrada, mas que era possível amar mais de uma pessoa, que o coração tinha espaço suficiente para memórias antigas e afetos novos. Clara ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação com aquela seriedade que a caracterizava. Então, ela olhou para Catarina com aqueles olhos escuros e profundos. "Você vai ficar para sempre?" perguntou ela, e havia uma vulnerabilidade dolorosa naquelas palavras. Ela já perdera uma mãe. O medo de perder outra figura maternal era palpável. Catarina se ajoelhou para ficar na altura dos olhos da menina. "Para sempre", prometeu ela. "Não vou embora, Clara. Você está presa comigo agora." A menina hesitou apenas um segundo antes de se jogar nos braços de Catarina, abraçando-o com uma força surpreendente para alguém tão pequena. Catarina não tinha vestido adequado para um casamento, e Dona Mariana sugeriu algo que todos sabiam seria delicado, mas importante. Havia o vestido de casamento da falecida baronesa, guardado cuidadosamente numa arca de cedro no sótão. Era uma peça linda de seda creme com bordados delicados, feita para durar gerações. O barão, quando consultado, ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. "Maria teria gostado que fosse usado novamente", disse ele finalmente. Ela não era do tipo que guardava coisas para nunca serem tocadas. Acreditava que objetos belos deveriam servir seu propósito. Quando trouxeram o vestido para o quarto de Catarina, ela o segurou com mãos reverentes. Havia algo profundamente significativo em usar o vestido de uma mulher que nunca conheceria, mas que havia deixado marcas tão profundas nas pessoas que Catarina amava. Não era uma competição ou substituição, era uma continuação, uma honra à memória de alguém que havia sido amada. Dona Mariana ajudou com os ajustes necessários. O vestido precisava ser levemente alterado na cintura e nas mangas. Enquanto trabalhavam juntas, a governanta contou histórias sobre a falecida baronesa, não com tristeza, mas com carinho, mantendo viva a memória de uma mulher boa. Catarina escutava cada palavra, entendendo que conhecer Maria através dessas histórias era importante para honrar o passado enquanto construía o futuro. O vestido ficou perfeito, transformando Catarina numa noiva digna de qualquer barão. O dia do casamento amanheceu claro e dourado, o tipo de manhã que parecia abençoada pelos céus. A pequena capela da fazenda foi decorada com flores dos jardins
que Catarina havia ajudado a cultivar. Os bancos de madeira simples estavam cheios de trabalhadores da fazenda, todos vestidos com suas melhores roupas, rostos iluminados de felicidade genuína. Não havia convidados da alta sociedade, não havia pompa desnecessária. Apenas pessoas que realmente se importavam com aquela união. Catarina entrou na capela, segurando um buquê de rosas brancas, seu coração batendo forte, mas sem medo. O barão Antônio a esperava no altar, vestido formalmente, mas com aquele sorriso que ela aprendera a amar. O sorriso que tornava seu rosto inteiro mais jovem e mais leve. Clara estava ao lado do pai, segurando um cesto de pétalas, seus olhos brilhando de emoção contida. Quando Catarina chegou ao altar, o barão estendeu a mão e ela a tomou, sentindo a força e o calor que havia se tornado tão familiar. O padre conduziu a cerimônia com palavras simples, mas profundas sobre compromisso, parceria e amor. Quando chegou o momento dos votos, o barão olhou nos olhos de Catarina e prometeu amá-la, respeitá-la e caminhar ao seu lado por todos os dias que Deus lhes concedesse. Catarina, com voz firme que surpreendeu até ela mesma, prometeu ser sua companheira leal, sua conselheira honesta e seu porto seguro em todas as tempestades da vida. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo que selou aquela união foi suave, mas cheio de promessas futuras. A notícia do casamento eventualmente chegou a Vassouras, trazida por comerciantes que faziam negócios entre as duas regiões. A família Monteiro recebeu a informação com choque e crescente horror. A piada que haviam armado não apenas havia falhado, como se transformado em triunfo para aquela filha que consideravam descartável. Catarina não era apenas aceita, ela era amada. Não apenas tolerada, ela era valorizada. E agora carregava um título de baronesa que colocava seu status social acima do de suas próprias irmãs. Amélia e Cecília, que haviam recusado a proposta do barão com desdém, agora percebiam tarde demais que haviam rejeitado exatamente o tipo de casamento que sonhavam. Um homem rico, respeitado, com título de nobreza, que tratava sua esposa como igual e parceira. Enquanto isso, elas continuavam solteiras em Vassouras, suas belezas começando a murchar com o tempo, suas chances de bons casamentos diminuindo a cada ano que passava. A ironia era cruel e perfeita. Joaquim e Dona Eugênia tentaram salvar a situação, enviando cartas para a fazenda pedindo reconciliação, mencionando laços familiares que subitamente lembravam existir. Catarina leu as cartas com o barão ao seu lado e respondeu com uma educação fria que deixava claro que o passado não seria esquecido nem perdoado facilmente. Ela não procurava vingança, mas também não ofereceria a falsa harmonia que eles buscavam agora que ela tinha valor aos olhos deles. 6 meses depois do casamento, a Fazenda São Sebastião prosperava de formas que iam além do financeiro. A casa estava cheia de vida novamente, com risos ecoando pelos corredores, música tocando no piano que ficara silencioso por anos e o cheiro constante de flores frescas em cada cômodo. Clara havia ganhado peso e cor, sua saúde melhorando visivelmente com a felicidade que finalmente encontrara. Ela chamava Catarina de mãe agora, não porque esquecera a primeira, mas porque seu coração aprendera que era possível amar 2 mães de formas diferentes. O barão Antônio olhava para sua esposa todas as manhãs como se ainda não conseguisse acreditar na sorte que tivera. Catarina transformara não apenas a casa, mas a ele mesmo, trazendo de volta uma leveza de espírito que ele pensara ter perdido para sempre. Eles trabalhavam lado a lado administrando a fazenda, ela cuidando da parte administrativa com eficiência que impressionava os comerciantes que faziam negócios com eles, ele supervisionando as plantações com o conhecimento de gerações. Eram parceiros no sentido mais completo da palavra. Uma tarde, sentados na varanda observando o pôr do sol pintar os cafezais de dourado, Catarina refletiu sobre a jornada incrível que sua vida havia tomado. Sua família a enviara como piada, como objeto de escárnio, esperando que ela falhasse e provasse todas as crenças cruéis que tinham sobre ela. Em vez disso, ela encontrara exatamente o que sempre precisara, mas nunca ousara esperar. Um lugar onde pertencia, pessoas que a amavam pelo que realmente era e um propósito que ia além de simplesmente existir. O barão tomou sua mão
entrelaçando os dedos com os dela num gesto que se tornara habitual entre eles. "Sabe o que é mais engraçado sobre tudo isso?", disse ele, com aquele sorriso que ela amava. "Sua família pensou que estava me pregando uma peça, me enviando a filha que consideravam defeituosa. Mas, na verdade, me deram o presente mais precioso que eu poderia receber. Me deram você." Catarina apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo uma paz profunda que nunca imaginara ser possível. "Às vezes", sussurrou ela, observando Clara brincar no jardim com uma boneca nova, "as maiores bênçãos vêm disfarçadas das piores maldades. Às vezes as pessoas que tentam nos destruir acabam nos direcionando exatamente para onde sempre deveríamos estar. E às vezes, a filha que uma família considera feia e sem valor é exatamente o tesouro mais raro que alguém passou a vida inteira procurando." O sol se pôs completamente, pintando o céu de roxo e laranja, e a fazenda São Sebastião se preparou para mais uma noite tranquila. Uma família que havia sido quebrada estava completa novamente. Um coração que pensava nunca mais amar havia encontrado amor novo e verdadeiro. E uma mulher que sempre fora invisível finalmente havia encontrado alguém que não apenas a via, mas que enxergava nela tudo o que sempre estivera lá, esperando apenas ser reconhecido e valorizado. A história da baronesa Catarina de Vasconcelos se tornaria lenda na região, contada e recontada como exemplo de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na superfície, mas na profundidade de seu caráter. E que, às vezes, o que o mundo considera defeito é exatamente a qualidade mais preciosa que alguém pode ter. Se você se emocionou com esta história e quer continuar recebendo narrativas que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida, se inscreva no canal e ative o sininho. Escreva nos comentários qual parte da história mais te marcou e se você já passou por alguma situação onde foi subestimado, mas provou seu valor. Suas histórias importam para nós. Muito obrigado por estar aqui e ser parte desta família que cresce a cada dia. Até nosso próximo encontro.